close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. E aí, turma da Melhora, como é que vocês estão? Como é que você está? Eu, sinceramente, espero que você esteja bem. Eu espero que você esteja melhorando. Eu espero que você esteja melhor a cada dia. Eu espero que você esteja melhor do que ontem e pior do que amanhã. E tomara que eu tenha conseguido te ajudar, nem que seja só um pouquinho, nessa sua curva de melhora, a subir essa sua escada em direção à cura. Tomara que algum das minhas orientações, algum dos meus ensinamentos tenha conseguido te ajudar, né, a melhorar pelo menos um pouquinho. Ou, de repente, não ajudou a você, mas ajudou alguém que você conhece quando você explicou para essa pessoa ou mostrou um vídeo meu para essa pessoa. Eu sinceramente espero ter conseguido te ajudar ou ajudar alguém que você conhece. Vamos lá, vamos para mais um encontro. E hoje eu vou avisar, o nosso encontro hoje não vai ser tão longo assim. Então, eu sempre falo para vocês que a ideia é que a gente faça uma aula mais profunda, para a gente falar nas minúcias das coisinhas de cada lesão que a gente comenta aqui, de cada tema que a gente aborda aqui. E aí eu vou e tento traduzir tudo isso para o português para você, para a gente não ficar falando em termos técnicos, em termos médicos. E é sempre essa a nossa ideia mesmo. Esse é o intuito do encontro, dos nossos encontros das quartas-feiras, certo? Mas hoje eu preciso te avisar, a gente não vai mergulhar tão a fundo assim no tema de hoje, porque você vai entender que ao longo do nosso encontro de hoje aqui, que não é preciso a gente mergulhar tão a fundo, e também não é possível que a gente mergulhe tão a fundo, porque é algo que varia, é algo muito variável de acordo com o indivíduo para indivíduo. Eu sempre falo para vocês que o corpo humano não é uma ciência exata, que as coisas podem mudar, mas o tema de hoje é muito específico, mas muito específico mesmo, de indivíduo para indivíduo, certo? Então a gente não vai mergulhar muito a fundo, mas eu senti uma necessidade, algo tocou o meu coração para a gente falar sobre isso essa semana, certo? E essa semana a gente está falando da influência do nosso estado emocional ou até mesmo das impressões que a gente tem gravado lá no nosso subconsciente e o quanto isso interfere no nosso sistema físico, o quanto isso pode interferir nas suas dores, nas suas lesões. E eu prometi ao longo da semana, para você que me segue no Instagram, para você que me segue no YouTube, tá inscrito no nosso canal no YouTube,
eu prometi que a gente ia explicar de uma maneira científica mesmo, uma maneira mais científica, com estudos científicos, como isso funciona, que não é balela, não é só coisinha lenga-lenga, tá? Então eu vou explicar isso para você, eu vou explicar o funcionamento, mas eu preciso que você coloque isso em prática, que você realmente procure a ajuda que você precisa, certo? Então, sem mais delongas, a gente não vou ficar dando muita volta aqui não, vamos direto ao vídeo. Eu só vou pedir para você que não é inscrito ainda, já para tudo, se inscreve e já deixa um joinha aí, tá bom? Só para que esse vídeo chegue em cada vez mais pessoas, para a gente conseguir ajudar o maior número de pessoas possível, certo? Não vou dar nem muito rodeio com isso hoje, porque eu quero ir direto ao ponto, beleza? Gente, seguinte, por onde é que eu vou começar com isso? Bom, eu vou começar dando uma leve repetida no que já rolou essa semana aqui no canal, aqui no perfil, certo? Então, eu dei um exemplo para vocês. Imagina uma pessoa que foi diagnosticada com uma doença muito grave. Então, eu até usei o exemplo de um câncer, mas não queria usar esse exemplo de novo. Vamos falar assim, ó, essa pessoa, ela está com o rim paralisado. Então, olha, seu rim não está funcionando mais, a gente vai ter que fazer hemodiálise, porque o rim não está conseguindo, não dá conta de filtrar o sangue, despejar todas as toxinas do sangue na urina para a gente eliminar. Então a gente vai colocar um aparelho para fazer isso, certo? E talvez um dia, com os medicamentos, com o tratamento, seu rim possa ser que volte a funcionar, como pode ser que você vai ter que fazer esse tratamento para o resto da sua vida, 2 vezes por semana, 2, 3 vezes por semana, você vai ter que vir ao hospital para fazer o tratamento aqui, para fazer a tal da hemodiálise, beleza? Então a pessoa foi diagnosticada com isso. Cara, olha o quanto isso é grave, olha o quanto isso impacta na vida de uma pessoa. Poxa, agora eu preciso parar 2, 3 dias da minha semana para tudo que eu estou fazendo, porque eu tenho que ir ao hospital, ficar lá algumas horas passando por esse procedimento, porque o meu rim não está funcionando mais, certo? Então imagina isso, e aí você vai entrar num tratamento renal e enfim, assim por diante, certo? Imagina que você encara essa situação como poxa vida, pô, meu rim nunca mais vai funcionar, eu vou ter que toda semana ir ao hospital, isso vai ser horrível, e agora eu vou passar por uma série de restrições, nossa, como isso vai ser ruim, ó céus, ó vida, ó azar, certo? Imagina essa situação. Agora imagina uma outra situação que você encara isso assim, cara, que negócio ruim. Eu sei que isso é grave, mas eu sei que eu posso sair dessa. Então eu vou com força de vontade, eu vou seguir o que o médico vai falar, eu vou seguir as orientações. Agora tem que tomar mais água, eu vou tomar mais água, tem que evitar tal coisa, eu vou evitar tal coisa. Eu não vou me alimentar mais com isso, eu vou tirar isso daquilo, porque ó, eu tenho que vencer isso aqui, eu tenho que superar isso aqui. Eu tenho que melhorar, certo? Independente de qual seja a motivação. Imagina, por exemplo, um pai, uma mãe de um filho com 1, 2 anos de vida. E você está com uma doença que pode te levar a óbito. Olha como você vai olhar para isso com mais afinco. Não, eu tenho que estar aqui para o meu filho, eu tenho que criar meu filho. Independente de qual seja o motivo, seja por força de vontade mesmo que eu quero viver, ou porque você quer viver porque tem outra pessoa que depende de você. Não importa, não importa. Mas o importante é, um está lamentando e o outro também lamentou, mas passou a fase de lamentar e encarou. Vamos lá, vamos para cima, vamos tratar isso. Qual dessas duas situações você acha que vai ter o melhor prognóstico? Bom, é óbvio, é nítido que a gente vai falar, poxa, a pessoa que encarou aquilo como eu tenho que vencer, eu vou para cima, eu vou conseguir, eu vou fazer o que tem que ser feito, as chances são de que ela realmente melhore. E a outra tem a probabilidade de piorar. É uma ciência completamente exata? É claro que não. Certo? Mas quando a gente pega isso e coloca 1000 pessoas na mesma situação, as chances são que se a gente colocar 1000 pessoas de um lado e 1000 pessoas do outro, a porcentagem de pessoas que melhoraram ao encarar isso como eu tenho que vencer vai ser incrivelmente maior do que a porcentagem que melhorou das pessoas que olharam para aquilo e falaram assim, nunca mais eu vou ser o mesmo.
certo? Isso é nítido, isso é óbvio. Mas por que que isso acontece? Cara, isso acontece porque o seu emocional está mais treinado, mais capacitado para isso, certo? Então, guarda esse exemplo aí. Agora que a gente já chegou a essa conclusão, a gente já sabe que, poxa vida, realmente isso tende a ser melhor, isso tende a ser mais eficaz, certo? Uma vez que a gente chegou a essa conclusão, juntos a gente caminhou para essa conclusão aqui. Imagina esse outro experimento que fizeram. Fizeram o seguinte experimento, e esse eu também falei para vocês ao longo dessa semana. Então pegaram uma moça, essa moça não tinha habilidade nenhuma no basquete, e colocou ela para fazer arremessos livres. Então ela ficava ali no garrafão embaixo da cesta e tal, e arremessava a bola na cesta de basquete. O que acontecia? Ela fez 10 arremessos, desses 10 arremessos, ela errou todos, não acertou nenhum arremesso. Aí foram lá e vendaram os olhos dela, e a torcida toda ali, as pessoas que estavam ao redor, para cada arremesso que ela fazia, a torcida vibrava positivamente, como se ela tivesse realmente acertado aquilo, e falava, nossa, parabéns, uhul, e tal, e cada arremesso dela era aquela festa, aquela alegria, aquela loucura, mas ela tinha errado todos os arremessos. Mas ela estava vendada e não sabia disso. Ela simplesmente arremessou e escutava a torcida reagir. Depois disso, tiraram a venda dela e deram mais 10 arremessos para ela. E desses 10 arremessos, ela acertou aproximadamente 4, certo? Por que eu estou falando aproximadamente? Porque foi assim que eu escutei e eu estou compartilhando com vocês algo que eu escutei. Então, sabe aquela história de telefone sem fio? Pois é. Então, quem conta um conto, aumenta um ponto. Então, vamos falar assim, ó. Ela acertou 4 dos 10 arremessos, certo? O que mudou? Ela foi condicionada a entender que ela era capaz de acertar aquilo, porque a torcida estava vibrando enquanto ela estava de olho fechado, errando o negócio, errando os arremessos de olho fechado não, vendada. Ela foi condicionada. O sistema nervoso central dela gravou uma informação de que ela conseguia. E aí, então, depois dos 10, ela acertou 4. Bom, continuaram o experimento, chamaram agora um rapaz que tinha bastante habilidade com basquete e ele fez 10 arremessos também. E desses 10 arremessos, ele acertou 9. Bom, beleza, foram lá e vendaram ele, ele foi fazer mais 10 arremessos, agora vendado. E a mesma torcida que antes estava apoiando, vibrando positivamente, agora começou a vaiar a cada arremesso dele. E ele acertou bastante arremesso até ali, ele acertou alguns arremessos vendado, de olho fechado, né? Com uma venda. E aí, mas mesmo assim, a torcida vaiava a cada arremesso dele, como se ele estivesse errando muito feio. Bom, tiraram a venda dele e agora ele arremessou mais 10 vezes a bola na cesta. E deixa eu te falar, teve mais erros do que acertos. Então, antes que tenha acertado 9 de cada 10, agora errou mais arremessos do que acertou. Por quê? Porque a mente dele agora foi condicionada de que ele não era tão bom assim. Ele não era capaz de acertar, porque enquanto ele estava de olho fechado fazendo os arremessos, ele estava sendo vaiado a cada arremesso pela mesma torcida. Olha como um experimento simples mostra o quanto isso é impactante nos nós seres humanos, certo? Bom, eu vou agora te falar de mais um estudo, um experimento que fizeram, um estudo científico mesmo, tá? E eu preciso que você não fique bravo comigo nesse agora, não fui eu que fiz esse experimento, ok? Eu simplesmente li. Não fiquem bravos comigo, mas eu vou contar como é que foi que aconteceu. Então, pegaram algumas pessoas ali que não tinham sido exatamente muito boas e tinham sido condenadas à morte. Então, tinham criminosos que tinham sido condenados à morte, beleza? Então, essas pessoas estavam no corredor da morte, elas iam morrer, e aí pegaram esse grupo de pessoas e dividiram em 2 grupos, beleza? E falou a mesma coisa para os 2 grupos. Olha, vocês foram condenados à morte, vocês vão morrer da seguinte maneira. Vocês serão amarrados numa maca, ficarão com os braços, as pernas, as mãos, os pés, a cintura, o peito completamente amarrados. E aí nós vamos ministrar em vocês, vocês vão tomar uma injeção que faz o sangue ficar muito fino, vai afinar o seu sangue,
certo? E depois disso, a gente vai cortar o seu punho, cortar os seus pulsos, tá? Então a gente vai fazer um corte aqui. E como o sangue vai estar muito fino, você vai sangrar muito rapidamente. E por falta de sangue no corpo, o seu coração vai parar de bater. Então você vai marar, você vai morrer por uma parada cardiorrespiratória. Explicou isso para todo mundo. Pegaram então o primeiro grupo, foram lá e fizeram exatamente o que eles tinham falado. Bom, todo mundo daquele grupo faleceu, todo mundo veio a óbito por conta da fisiologia, aquilo realmente iria acontecer. Só que com o segundo grupo eles fizeram a seguinte coisa, dá uma olhada nisso. Eles prenderam todo mundo, como eles falaram que ia prender, eles colocaram numa sala escura e injetaram nessa pessoa não mais um remédio para afinar o sangue, e simplesmente injetaram água com sal, ou seja, injetaram soro nessa pessoa, certo? Foram lá então, passaram um objeto gelado e levemente pontiagudo, ou seja, para fazer um corte ali no punho, e colocaram um barulho de uma água caindo no chão, assim, certo? Mas era água caindo. Bom, a pessoa, como estava no escuro, sem ver nada, e ela tinha sido informada de tudo o que acontecia, ela entendeu o seguinte: olha, acabei de tomar a injeção que vai afinar o meu sangue, acabaram de cortar o meu punho e agora o meu coração vai parar de bater porque não vai ter mais sangue. Não colocaram a injeção para afinar o sangue, não cortaram os pulsos dela, e deixa eu te contar, todos eles morreram de parada cardiorrespiratória. O coração parou de funcionar, mesmo não tendo nada fisicamente que justificasse aquilo. Tudo que tinha era uma informação gravada lá no emocional, uma informação gravada no subconsciente deles, dizendo que aquilo iria acontecer. E o coração parou de funcionar. Se isso não é o suficiente para te convencer de que o seu emocional tem um poder, o seu subconsciente, o seu consciente, o seu inconsciente, chame como quiser, até porque eu não sei como me referir a isso tecnicamente falando, né? Se isso não é o suficiente para te mostrar que o quanto isso é potente, o quanto isso interfere nas suas dores, nas suas razões, no seu cotidiano, olha, eu não sei mais o que é. Eu não sei o que é suficiente para te convencer disso. Beleza? Bom, entendido isso, agora a gente vai para um arremate final aqui, certo? Para a gente finalizar. Vamos trazer tudo isso para a fisioterapia. E quando eu digo fisioterapia, a gente vai ser um pouco mais específico. A gente vai para dentro da osteopatia. Você já sabe, a osteopatia é uma especialização dentro da fisioterapia. Beleza? Bom, e na osteopatia, no curso em que eu fiz, na escola em que eu fiz a formação, tá? A gente passou por um nível chamado osteopatia informativa, ou seja, o que a gente fala, como é que a gente condiciona o nosso sistema nervoso central, como que a gente condiciona o nosso sistema nervoso central, certo? Olha só o que aconteceu. Eu vou tentar resumir muito aqui, vou falar tudo em 3 minutos, no máximo aqui. Tinha um médico, esse médico era alemão e por conta disso a osteopatia informativa também é conhecida como nova medicina germânica, porque era da Alemanha. E por que nova medicina? Porque é uma medicina revolucionária, digamos assim, tá? Então o médico alemão, ele era um médico que tratava pessoas com câncer, então ele era oncologista. E a gente está falando disso num passado recente, tá? A gente não está falando de Guaraná com rolha lá atrás, não. A gente está falando aqui de 2 décadas, 3 décadas atrás, beleza? Então, esse médico começou a tratar as pessoas com câncer e ele viu que as pessoas morriam mais do que se curavam quando tinham o diagnóstico de câncer. Bom, ele começou a tratar isso, e aí o filho dele teve um câncer e o filho dele faleceu com esse câncer. E esse foi uma das maiores frustrações desse médico chamado Dr. Still. Desculpa, Dr. Still é da osteopatia. Dr. Hammer. Até afinal, alemão, né? Still seria americano, enfim. Dr. Hammer. Bom, e aí o que ele fez? Ele começou a estudar essa questão emocional
repercutindo no físico. Um exemplo muito rápido disso, abre parênteses bem rapidinho. Imagina que você, no seu trabalho, você tem um chefe, e esse chefe não é o melhor companheiro de trabalho, por assim dizer, certo? E aí você tem que ficar engolindo em seco várias situações, várias falas, várias frases, enfim, algumas coisas que você não gosta, mas por conta de uma hierarquia, por ele ser seu chefe, você tem que engolir aquilo, engolir aquilo. Agora, se nós, seres humanos, toda vez que a gente engole um alimento, a gente vai fazer a digestão disso, e a digestão precisa do suco gástrico, ou seja, aquele líquido que tem lá dentro do estômago, que é incrivelmente ácido para digerir, para ajudar a dissolver o alimento, certo? É isso que acontece fisiologicamente quando a gente come alguma coisa. Só que agora você não comeu nada. Só que no seu subconsciente você está engolindo aquilo. Poxa, tive que engolir mais um sapo hoje no trabalho. Tive que engolir em seco tudo que eu queria falar para ele. Poxa vida toda. O que vai acontecer fisiologicamente lá no seu estômago? Se para o seu subconsciente você está engolindo alguma coisa, vai começar a produzir esse suco gástrico, que é ácido. Só que agora não tem alimento ali dentro, porque você não comeu nada. Não é o alimento que você colocou para dentro. Agora esse suco gástrico vai corroer as paredes do seu estômago. E é possível, repito, possível que você comece a desenvolver agora gastrite, você começa a ter úlceras estomacais fisicamente acontecendo por causa de algo emocional. Olha como isso é louco, isso é muito louco, né? Gente, eu quero encerrar. Então, vamos lá. Vamos caminhar para o final. Então, o Dr. Hammer, ele começou a estudar sobre tudo isso e ele começou a tratar de uma maneira diferente os pacientes dele. Ele dava orientações do dia a dia mesmo, de vida. Então, olha, você está agindo assim, você precisa sair do seu emprego, porque senão você vai ter problemas. Ah, mas eu preciso disso para sobreviver. Bom, então sobreviva com isso, porque ou você sai ou você vai ser isso. Ponto final. E era meio assim que ele tratava mesmo o paciente, até de uma forma, digamos, um pouco rude, um pouco seca, mas é o que ele entendia. É assim que acontece. Ou você quebra esse ciclo, ou você enfrenta esse ciclo. Ponto. E aí, então, ele começou a tratar dessa maneira e a comunidade médica, né, o Conselho Regional de Medicina ali, entendeu que, falou assim, olha, o que você está fazendo aí não é medicina. Você está tratando as pessoas aí. Então, faz o seguinte, você trata como você quiser, mas não fale mais que isso é medicina. Não cobre por uma consulta médica, porque isso aí que você está fazendo não é medicina. Ele ignorou e continuou tratando todo mundo, porque ele chegou à conclusão, falou assim, cara, quando eu tratava com os conhecimentos da medicina tradicional, as pessoas mais morriam do que tinham a remissão do câncer. Agora, eu tenho muito mais remissões, pessoas que se curam do câncer do que as que morrem. Então, eu vou continuar tratando, eu quero fazer o bem para essa galera. E continuou tratando todo mundo. Bem, então, o que eu quero dizer para finalizar aqui? Ele foi preso por prática ilegal de medicina. E aí, quando ele foi preso, ele ficou na cadeia ali por alguns meses, eu não sei quanto tempo, ele não tinha mais paciente para atender. Então, tudo que ele fez na vida foi estudar. E aí ele foi estudando. E aí ele foi esmiuçando, ele foi chegando a conclusões e assim por diante de cada órgão do nosso corpo e qual a correspondência emocional para a lesão. Então, poxa, se eu tenho um problema cardíaco, qual que é a correspondente emocional para isso? Se eu tenho um problema no fígado, qual que é a correspondente emocional para isso? E ele foi estudando isso e mapeou tudo isso. Então, se você tem um problema no joelho, por que é no joelho direito e não no esquerdo? Por que é no joelho e não é no tornozelo? Ele mapeou as questões emocionais para isso. Você já sabe que aqui a gente acredita muito em sobrecarga. Então, se o joelho doer, é porque tem uma sobrecarga no joelho. Isso não quer dizer que essa sobrecarga também não pode ser emocional, certo? Então, agora eu vou finalizar todo esse raciocínio e te falar o seguinte, falar o motivo real de eu ter te falado tudo isso até agora, essa meia hora que a gente está conversando. De repente, seria muito interessante que você mudasse um pouquinho a mentalidade que você tem sobre a sua lesão, sobre a sua dor e como você encara essa dor e essa sua lesão. E te digo mais, de repente, seria muito legal se você procurasse um profissional para te ajudar com isso, um profissional de saúde emocional,
talvez você vai se liberar de uma dor na coluna, no quadril, em qualquer outro lugar, entendendo que isso é uma carga que você está levando e que você não deveria ou não precisava estar carregando contigo. E enquanto você estiver carregando, enquanto você estiver carregando um fardo muito pesado, sabe aquela história de, nossa, tirei um piano das minhas costas de tão pesado que estava aquilo emocionalmente para mim? Pois é, se você ficar carregando um piano por muito tempo, provavelmente você vai ter dor nas costas, vai ter lesões nas costas. Se emocionalmente você estiver acreditando que está carregando um piano nas costas, provavelmente você também vai ter essa lesão repercutida no seu físico. Gente, chega, vou parar por aqui. Eu acho que o recado tá dado. Eu acho que eu consegui expressar para vocês tudo que estava no meu coração essa semana. Vamos mudar um pouquinho a maneira que a gente olha para as lesões, para as dores. Tá certo? Seria muito interessante que você mandasse esse link aqui, essa aula, para alguém que você sabe que precisaria disso. Tá? Alguém que você... Poxa vida, eu fui falando, tenho certeza que você vai pensando em alguém. Manda isso para ela. Vamos tentar juntos ajudar essa pessoa? Eu, com o pequeno conhecimento que eu passei aqui para você, e você simplesmente fazendo esse conhecimento chegar nessa pessoa. Tá certo? Gente, um forte abraço. Desculpa, parei para refletir aqui, porque é realmente isso, tá? Isso é importante, e a gente não dá a devida importância para isso. A gente não olha como a gente poderia olhar, certo? E quando eu digo a gente, eu nem digo as pessoas com dor. Eu também falo nós, terapeutas. A gente ignora isso. E como a gente viu ao longo da nossa conversa, do nosso encontro de hoje, isso é realmente algo que pode atrapalhar em muito, ou você pode usar isso para te ajudar em muito, certo? Um forte abraço. Não vamos terminar nesse clima tenso, não. Vamos lá, alto astral. A gente acabou de falar disso, né? Então vamos lá. Agora você já sabe que você consegue melhorar, ou você consegue começar a melhorar, você consegue diminuir muito o tempo de melhora, ou seja, você tinha uma lesão, você tem uma lesão física que vai sarar, independente do tempo. Agora a gente consegue encurtar esse tempo. Você já está tratando, já está fazendo fisioterapia, já está fazendo todo o tratamento que precisaria. Agora, deixa eu te contar, mudando a nossa mentalidade, a maneira de olhar para isso, a maneira de encarar isso, você vai diminuir o tempo até a sua cura, certo? Então, juntos, a gente tem essa missão de fazer tudo isso, essa palavra, essa orientação, chegar no maior número de pessoas possível, certo? Então, para isso, compartilhe esse link aqui nas redes sociais, compartilhe nos grupos do WhatsApp, nos seus stories, nos seus... lá no Instagram, no Stories ou no WhatsApp, como é que chama? Status, nos seus status no WhatsApp. Deixa um comentário aqui, dá um like nesse vídeo. Vamos fazer o YouTube jogar esse vídeo para o maior número de pessoas possível para a gente ajudar muito nisso. Como é que a gente faz isso? Fazendo esse vídeo ter bastante relevância. Então, você comentando, você dando like aqui, esse vídeo vai chegar cada vez mais e mais pessoas. Tá certo? Gente, espero de verdade ter colocado essa sementinha aí no seu coração para você olhar com mais atenção para isso aí, certo? Lembrando sempre do nosso objetivo. Estou melhor do que ontem e hoje estou pior do que estarei amanhã. Um forte abraço. Eu te vejo na sua cura. Tchau, tchau.